Olá, eu sou a pastora Larissa, pastora voluntária da Igreja Apostólica Fonte da Vida, juntamente com meu esposo, há 17 anos pastoreando as ovelhas do Senhor com muito amor e alegria. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no meu canal e eu te desafio a ir lá no primeiro vídeo, que é o vídeo de apresentação, para você conhecer um pouquinho mais da minha história, né? Porque não tem como você me assistir, investir o seu tempo para me ouvir até o final desse vídeo sem conhecer a minha história, né? Ainda mais essa carinha nova, acha que, nossa, mas a pastora é tão nova. É, realmente, eu comecei tudo muito novo, graças a Deus, por isso que o Senhor me escolheu desde cedo, tá bom? Então, o vídeo de hoje é: qual é o nosso papel na implantação do reino de Deus aqui na Terra? Para nós sabermos um pouquinho mais sobre a implantação do reino de Deus aqui na Terra, nada melhor do que começar a ler a história lá da oração do Pai Nosso que estás no céu, oração universal que todos conhecem. Mas antes de nós lermos essa oração, feche seus olhos, não saia daí, fique comigo ligadinho até o final e vamos orar? Senhor Jesus, que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a falar através da minha vida, através da minha boca, e que cada coração, que cada mente que está me ouvindo possam ser terras férteis, que possam frutificar em nome de Jesus. Amém. Fique ligadinho até o final, hein? Então, qual é o seu papel e meu papel na implantação do reino de Deus nessa terra? Como podemos ser agentes influenciadores do reino de Deus? Nada melhor de começar pela oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, tá bom? Bom, e lembrando que esse estudo não é estudo dirigido ou inspirado pelo Espírito Santo através da minha vida. É um estudo que é uma sequência, essa é a segunda lição do estudo que eu estou ministrando. Ministrei a primeira lição lá na igreja e a segunda aqui em casa, para vocês que são estudos preparados pelo nosso querido apóstolo César Augusto sobre esse tema de família, projeto de Deus, sobre implantarmos o reino de Deus nessa terra através das nossas vidas, tá bom? Então, Mateus 6, do versículo 9 ao 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, é a sua vontade ou é a vontade de Deus que tem que ser feita? A vontade de Deus. Lembrando que ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que nós possamos entender qual a vontade de Deus, nós temos que nos colocar no altar do Senhor para ouvir o direcionar dele, como fazer, qual é o nosso papel nessa implantação do reino de Deus, assim na terra como é no céu. Então nós vamos estudar sobre isso e para que nós possamos influenciar, para que nós possamos implementar o reino, que reino representa poder, influência, nós vamos primeiramente, primeiro tópico, travar uma batalha no mundo espiritual. Por quê? A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor tentando buscar uma brecha para nos tragar e ele não vai querer perder espaço, é claro, né? Por quê? O domínio foi dado nas mãos de Satanás. Na Bíblia fala: o mundo jaz no maligno, quando o homem, através de Adão e Eva, desobedeceram. Então, é nosso papel como cristão, como resgatados através da morte e ressurreição de Cristo, resgatar todo o poder, todos os domínios que estão na mão de Satanás. No último vídeo, eu compartilhei com vocês, no último estudo, que antes os cristãos falavam que a internet, as redes sociais, a televisão era do capeta, era do diabo, que a política era do diabo. E o diabo achou ótimo, porque tudo que dá poder na sociedade, os cristãos deram de mão beijada para o inimigo. Só que glória a Deus que nós nos acordamos e vimos que tudo é dado pelo Senhor para trazermos influência. Então,
vamos entrar na brecha da batalha espiritual para alcançarmos os lugares altos que o Senhor tem para nós, para que possamos implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, como que devemos fazer? O que nós devemos usar dentro dessa batalha espiritual? Vamos ler comigo lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13, que diz assim, sobre a armadura de Deus, porque nenhum soldado pode ser nécio ou imprudente. Como assim? O soldado vai para a batalha sem alguma arma? Só se ele estiver doido, né? É igual nós, espiritualmente falando. De novo. Sobre a armadura de Deus, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Depois nós vamos ler em Daniel, que fala que as bênçãos de Daniel, inclusive, vai começar aí dia 16 de setembro, a campanha abençoada de Daniel. Já dei vários testemunhos aí para vocês das minhas bênçãos que eu alcancei na campanha de Daniel, inclusive a direção na minha área profissional, quando eu enxerguei o meu marido, foi tudo na campanha de Daniel. Eu tive vontade de ficar grávida na campanha de Daniel, então ela é uma bênção, independente da sua religião. Eu te desafio a participar conosco em qualquer igreja apostólica Fonte da Vida. São 21 dias de jejum e oração, porque na história de Daniel diz que os principados e potestades resistiram ele nas esferas celestiais. Então é onde nós vencemos a Satanás, para tomarmos posse do poder das bênçãos de Deus, implantar o reino nessa terra através de oração e jejum. Amém? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu já fiz um vídeo também falando sobre o poder do óleo de unção e das armaduras de Deus, vai estar passando aí nos cards. Dê uma olhadinha que vai valer super a pena, tá bom? Eu te desafio a revestir com as armaduras de Deus todos os dias, desde o início que você sai aí na sua manhã, do seu dia, unge você, sua família, sua casa com óleo de unção e peça ao Senhor em oração para revestir, para vencermos o dia mau e para sermos agentes influenciadores de Cristo, de implantar o reino de Deus na terra, assim como é no céu, tá bom? Então, o segundo tópico das armaduras que nós temos é ter realmente a convicção sobre a visão do reino. Vamos ler lá em Atos, capítulo 1, do 1 ao 3. Escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, falando de Jesus na ressurreição, né? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, eles tiveram o privilégio de Jesus aparecer a eles após a ressurreição. Só que foi-nos deixado, após a ida de Jesus, o Espírito Santo, que é Ele que nos traz a revelação sobre o reino de Deus, sobre como você, na sua profissão, onde você está, com seus dons, com seus talentos, pode ser um agente influenciador do reino de Deus. Amém? Outra questão que nós podemos fazer é buscar a unidade em executar o projeto da implantação do reino de Deus, né? Por exemplo, nós estamos vivendo aí um ano político, nós citamos nos outros vídeos, as igrejas, os irmãos em Cristo têm que unir forças diante de pessoas que se dispõem
a enfrentar essa corja de bandidos que tem aí para fazer um limpa no Congresso e unir forças e não dividir e não votar em pessoas que é porque você depende dela por causa do seu cargo, mas em pessoas que você sabe que vão ser usados por Deus como Daniéis, que são pessoas íntegras, justas, que vão implantar o reino de Deus nessa terra. Amém? Daniel 6:1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, verso 3, o mesmo Daniel se distinguiu, se diferenciou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Já fez a diferença no meio dos pagãos, no meio de pessoas que não são cristãs. É isso que Deus quer para nós. Onde quer que você for, faça o melhor pensando em fazer para o Senhor e não para os homens. Segundo tópico do exemplo de Daniel, para nós vermos um testemunho de agente influenciador do reino de Deus. Capítulo 6, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Se prepare. Quando Deus te levanta, com certeza vai incomodar. Como diz nosso querido apóstolo César Augusto, ninguém joga pedra em cachorro morto e nem árvore que não dá fruto. Então eles queriam procurar uma brecha. Então um segredo para você se manter em pé diante dos invejosos, diante dos caluniadores, é não ter brecha. É ter um caráter íntegro, para literalmente a boa obra do Senhor se cumpra sobre a sua vida. Amém? Terceiro tópico está em Daniel 6, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. A única brecha que eles acharam foi que Daniel orava muito e eles arrumaram um decreto para que quando a pessoa não adorasse o rei, fosse jogado na cova dos leões. Então, mesmo assim, Daniel se manteve firme e é o que Deus quer conosco. Quando as tempestades vierem, não foque na tempestade, não foque nos adversários, mas foque no Senhor, autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, que Ele te trará a solução. Vamos ver aqui, ó. Daniel então usou as armas espirituais. Daniel 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças, o poder do louvor e adoração ao Senhor, diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo diante da ameaça, ele se manteve firme no propósito em orar e adorar ao Senhor. Esse é o diferencial. O mundo pode cair ao nosso redor, mas a nossa fé está firmada. Eu não vacilo. Deus não desiste de nós. Ele só quer que nós não possamos desistir, que nós possamos prosseguir diante das adversidades, porque Ele está no nosso barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai fechar a boca dos leões, como Ele fez aqui. Vamos ler lá, ó, em Daniel 6, 21 ao 22. Diz assim:
que Daniel era um homem ocupado, braço direito do rei, e ele tinha 1000 desculpas para falar que não tinha tempo para orar. Ou seja, nós com certeza não somos mais ocupados do que Daniel. Ou seja, não temos justificativas para não priorizar ter um tempo com o nosso Deus de busca e louvor. Não é só aquela oraçãozinha, escovando os dentes. Tem outro vídeo que eu falo sobre o poder da oração. Corra lá e assista depois esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Daniel 6, do 21 ao 22. Tremendo. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Daniel 6, 25 ao 28. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Que tremendo isso! Imagina uma autoridade falar o Deus da Larissa, o seu Deus, o seu nome aí, tá bom? Olha que tremendo isso. Isso tudo é através do testemunho de um influenciador de Deus. Ele livra e salva. Gênesis 6, 27. E faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, não tem exemplo maior do que esse. Ele era um homem de Deus, um profeta, que até hoje é visto na Bíblia, e era um político. Outro exemplo era José. Então, não temos justificativa de dizer que homem de Deus não pode misturar com política. Por isso que nós estamos assim. Tem um versículo na Bíblia que diz que quando um homem de Deus governa, o povo se alegra. E quando um ímpio que não é cristão governa, o povo geme, padece. É o que está acontecendo, infelizmente. Mas ainda há tempo de unirmos força, ter unidade no projeto e escolhermos homens e mulheres de Deus que têm um propósito firme com Deus, que não vão se abater, que não vão dar brecha e que vão implantar o reino de Deus, os valores de Deus na nossa terra, no nosso país, no nosso Brasil. Amém? Então, fiquem firmes, estejam debaixo de cobertura espiritual, porque na palavra o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu já falei no outro vídeo, não posso falar aqui no YouTube, mas tenho a minha indicação para você, para o meu político, que é o que eu peço, porque é nele que eu confio, que ele eu conheço, tá bom? Bom, Mateus capítulo 16, do versículo 17 ao 19. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha o poder que Deus está nos dando. E infelizmente o povo de Deus tem perecido porque não tem colocado em prática os conhecimentos. Então, você já sabe as armas que podemos usar
para termos um papel de implantar o reino de Deus, ou seja, fazer a diferença, levar Cristo através do exemplo das nossas vidas e influenciar pessoas e alcançar os lugares altos que o Senhor tem para nós, para que a obra do Senhor não seja inacabada na sua vida e na minha vida. Amém? Antes de encerrarmos esse vídeo, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, eu te louvo por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada vida, cada família, cada lar representado, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa reinar sobre este lar, sobre essa casa, e a prosperidade do Senhor possa alcançar este lar, como na casa de Obed-Edom, e que possamos, ó Pai, com a sua graça, com a sua sabedoria, com a firmeza de caráter de Cristo, alcançar os lugares altos do Senhor e sermos influenciadores e implantadores do reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém! Se você gostou, deixe seu like, precisamos da sua ajuda para expandir esse reino, que esse projeto que Deus queimou no nosso coração, de levar a palavra do Senhor para os quatro cantos dessa terra, e nada melhor através das redes sociais. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Eu preciso que você se inscreva, participe conosco, vamos interagir, movimentar o canal, compartilhe os vídeos com seus amigos e também nos sigam nas nossas redes sociais, que é na fanpage e no Instagram, Ana Laura e Mamãe Larissa. Lembrando que a minha princesa também tem canal no YouTube, corra lá e assistam ela, deixe as crianças assistir à vontade, são mais de 90 vídeos abençoados, que lá você pode ter segurança que só vai ter vídeos que vão abençoar e edificar a vida da sua criança. Toda quarta-feira tem o devocional comigo e com ela, leiturinha bíblica. Segunda-feira tem dica boa para cachorro e recordar e viver. E na sexta-feira tem vários vídeos aí do dia a dia de uma criança saudável e de Deus, tá bom? Espero ter contribuído com você. Não esqueça do combinado, hein? Vocês orem por nós e nós oramos por vocês e pela sua casa, pela sua família, tá bom? Eu tô cumprindo, e vocês? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!